Olá, amigos! Estamos aqui para mais uma aula, videoaula, sobre um assunto muito importante, discernimento. O nosso curso é para líderes, sobre liderança, tem um curso completo. Nós estamos falando sobre vários assuntos e essa seria a terceira aula sobre discernimento. Antes da gente começar a nossa aula, eu queria abrir a Bíblia junto com você, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Se você já veio preparado aí com a sua Bíblia, você já deve ter aberto aí rapidinho o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Está escrito assim, a parte B, tá? 12, 9b, parte B. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Nós vamos começar a nossa aula baseado nesse versículo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a importância de definirmos o discernimento, de definir essas palavras, porque definições são importantes, né? Eu, como professora e como líder também, tenho entendido essa vocação da parte de Deus para a minha vida. Eu entendo a importância das definições, e você também? Eu amo assim, a definição das palavras, a etimologia da palavra, isso é muito importante para nós que estamos exercendo liderança e estamos preocupados aí com esse aspecto do discernimento, né, que seria essa capacidade, habilidade de tomar decisões corretas. Então a gente precisa da definição das palavras para a gente poder agir corretamente. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, algumas pessoas falam sobre o casamento gay, né? Não só no Brasil, mas no mundo existe essa discussão. Em alguns países já foi aprovado, aqui no Brasil ainda não, graças a Deus. Mas veja bem, só por uma questão de definição da palavra, de etimologia e tudo mais, você sabe que o primeiro casamento é descrito na Bíblia, né? E Deus instituiu o casamento, e somente Ele poderia definir o que é casamento ou não. A própria definição de casamento prova que não pode haver algo como casamento gay, porque casamento, a definição de casamento é a união entre um homem e uma mulher. Então, o que é o casamento? A união entre o homem e uma mulher. Então, está fora de cogitação, não existe a possibilidade de casamento gay. Um homem com homem, mulher com mulher, isso aí seria uma outra coisa, mas não casamento. Então, você está junto comigo aqui entendendo a importância da definição das palavras? E para nós que somos líderes, isso vai ser uma prática constante nossa, de procurar a definição das palavras. Então, o dicionário Aurélio vai ser um grande companheiro nosso, da gente abrir o dicionário, né, e ver a definição das palavras. Então, a gente precisa hoje, na aula de hoje, definir o que é discernimento. Vamos lá? Não existe muita concordância, né, quanto à melhor forma da gente definir discernimento. Eu vou falar aqui para você 4 definições diferentes que a gente vai encontrar sobre discernimento. E aqui no curso nós vamos definir que tipo de discernimento estamos falando. Estamos falando de discernimento espiritual. Deixa eu dar uma pausa aqui para agradecer você que está aí me assistindo. Muito obrigada, viu, pela sua confiança em mim e de você estar junto aqui comigo, buscando aprender esse assunto tão importante que eu creio vai nos habilitar para uma liderança melhor, maior. Tudo isso com o objetivo da gente servir melhor ao nosso Deus, que merece tanto, que é tão digno, né, do nosso serviço. Eu estou um pouquinho gripada, fiquei gripada, gente, hoje. Então eu tô daquele jeito como a gente fica quando a gente tá gripado, né? Então eu tô sentindo hoje, assim, que eu tô fazendo um esforço maior, dor de cabeça, de repente me dá vontade de espirrar, e vocês me perdoam, porque eu tô um pouquinho gripada, tá? Mas sem problemas, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Como eu disse no grupo do WhatsApp, que eu estava animada porque tem muito assunto relevante aí pra gente compartilhar hoje. Então, já comecei a aula, tem um tempinho, depois você que chegou agora, volta para ver o que a gente já compartilhou, tá? Então, as 4 definições de discernimento, quem gosta de anotar, vale a pena você anotar, tá com papel e caneta na mão, senão você assiste o vídeo de novo com papel e caneta na mão para fazer as anotações, porque vale muito a pena, no final de tudo, você ter essas anotações e ver
o quanto que essas informações são importantes, né? Então vamos lá, a primeira definição de discernimento é a percepção daquilo que é obscuro. Seria uma primeira definição que a gente encontra aí, que discernimento é a percepção daquilo que é obscuro. Segunda definição de discernimento: a capacidade de sentir ou perceber alguma coisa com a mente e os sentidos. Seria a segunda definição de discernimento que a gente encontra aí bastante. Deixa eu compartilhar aqui com você que essa palavra discernimento é usada tanto no meio secular, pessoas que não servem a Deus, não conhecem a Deus, como no meio nosso aqui, cristão, no meio espiritual. Então, existem várias definições de discernimento. Eu sintetizei aqui em 4 definições, mas nós temos a nossa aqui. Que tipo de discernimento nós estamos falando que nós precisamos nos tornar habilidosos e conhecer mais esse assunto, tá? Por isso que coloquei esse assunto aqui no nosso curso de liderança, porque todo líder precisa ter discernimento, né? E a gente vai definir junto aqui qual seria a melhor definição para o discernimento, para o tipo de discernimento que nós estamos falando. Então, a segunda definição é que discernimento seria a capacidade de sentir ou de perceber alguma coisa com a mente e os sentidos. Vamos lá para a terceira definição de discernimento. Seriam tomada de decisões, uma oração reflexiva e uma discussão antes da tomada de uma decisão importante. Então, a terceira definição de discernimento está relacionada à tomada de decisões e está relacionada a orações reflexivas e discussões antes de você tomar uma decisão importante. Você teria esse momento de reflexão, de discussão, que te levaria a tomar a decisão mais acertada. E a quarta definição de discernimento que nós temos aqui é que seria o processo de descobrir, com a ajuda de Deus, a vontade dele para a sua vida. Então, vou repetir aí a quarta definição. É o processo de descobrir, com a ajuda de Deus, a vontade dele para a sua vida. Então, dessas 4 opções aí, você pode, de repente, escolher qual é que mais se aproxima do que você deseja, do que você quer, mas também com a junção das 4 definições, a gente consegue cada vez mais entender o que seria isso, o que seria esse discernimento que nós estamos falando. Então, essa 4ª definição seria a definição mais completa do que nós estamos tratando aqui no curso de liderança, de uma liderança espiritual, né? Que discernimento é um processo pelo qual Deus nos ajuda, né, a tomar as decisões e descobrir qual é a vontade dele para a nossa vida, amém? Porque Deus tem uma vontade e a gente precisa agir conforme a vontade dele para a nossa própria vida, e liderando então algo, liderando alguém, precisamos mais ainda estar conformados à vontade de Deus. Então isso seria o discernimento, quando você se encontra mais conformado à vontade de Deus. Mas algo interessante aqui, que eu já vou começar a falar com você, um ponto importante aqui da nossa aula, é que nós só podemos conhecer a vontade de Deus quando a gente conhece a verdade de Deus. Vou repetir essa frase, se fosse você, escrevia essa frase para que haja reflexão após a aula. Nós só podemos conhecer a vontade de Deus quando conhecemos a verdade de Deus. Porque aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Ele quer, que Ele deseja para nós, está sempre alinhado ao caráter dEle, a quem Ele é. E quando nós queremos conhecer a verdade, quando nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a Deus, né? Porque Deus é a verdade. Conhecer a Deus e conhecer a verdade são coisas inseparáveis. Então, vai escrevendo aí, anotando, porque isso é importante para a gente ter aqui uma síntese do nosso módulo de discernimento. A gente vai descobrir aí como nós podemos nos tornar pessoas com maior discernimento, né? Nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus, e para conhecer a vontade de Deus é necessário conhecer a verdade de Deus, e nós precisamos então prosseguir em conhecer a Deus, quem Ele é, o caráter dele. E é incrível como a gente pode se lamentar aqui juntos, como muitas pessoas, jovens, né, novos na fé, querem tanto a vontade de Deus. Se a gente for fazer uma pesquisa, quem quer a vontade de Deus? A maioria das pessoas quer a vontade de Deus,
mas a maioria das pessoas ainda não conhecem a verdade de Deus, né? Não tem um conhecimento bíblico. Não estou falando de fatos históricos da Bíblia, né, que a pessoa tem que conhecer as narrativas, conhecer detalhes de histórias da Bíblia, mas conhecer a vontade de Deus, né, que está ali exposta, inclusive exposta nas histórias da Bíblia. Fica exposto o caráter de Deus, né, a vontade dele, a verdade dele fica exposta na Bíblia. Aliás, nós só vamos ser obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, se nós conhecermos a verdade de Deus que está como pano de fundo, e a gente precisa conseguir aplicar através das diversas historietas que a Bíblia tem, as diversas historinhas que a Bíblia tem, explicar a mesma verdade sobre Deus. É interessante isso. Você que já fez o IMC comigo, o módulo 1, né, para pregar para criança, a gente vai esmiuçando muito isso, e eu fico, gente, também muito surpresa. Na verdade, lamento muito quando eu vejo que muitos líderes de crianças, professores da Bíblia de criança, não conhecem isso que nós estamos chamando de a verdade de Deus, que está de pano de fundo, para conseguir reproduzir ou exemplificar através das várias histórias da Bíblia. E vários professores, então, de Bíblia, professores das crianças, apenas se limitam a contar as histórias da Bíblia, ou trazer um ensino ou outro para a conduta, para o comportamento, mas sem se preocupar em conhecer a verdade de Deus e revelar ali o caráter de Deus, que seria o principal. E até aconselho vocês aqui, depois fazerem um curso comigo sobre as histórias da Bíblia. Eu já comecei a divulgar esse curso, mas eu só vou filmar esse curso depois que a gente terminar esse de liderança, tá? Que é um curso de 4 módulos sobre as histórias da Bíblia. E eu vou apresentar as diferenças das histórias da Bíblia, quais são os tipos de histórias, e aí a diferença de história da Bíblia para mensagem bíblica, para lição bíblica, como devem ser feitas as aplicações. Eu vou dar modelos, exemplos do Velho Testamento, do Novo Testamento, e vamos trabalhar também as parábolas contadas por Jesus. Então vai ser um próximo curso aí online. Eu estou ansiosa porque eu gosto muito desse assunto, e eu entrei um pouquinho aqui nesse assunto, mas a gente só vai poder aprofundar no outro curso para falar somente disso, porque aqui nós estamos falando sobre discernimento, tá? Então é importante a gente saber que a gente precisa buscar conhecer essa verdade de Deus. Então, ter uma cosmovisão bíblica, né? Conhecer Deus de perto através da Bíblia e das orações, isso é fundamental para ter o discernimento, tá? Aquelas pessoas que tomam decisões corretas, que honram a Deus, você pode até fazer uma lista aí, como tarefa aqui de casa, lição de casa do curso que estamos fazendo. Faça uma lista das pessoas que você considera que possuem o discernimento espiritual, que tomam decisões acertadas, que honram a Deus, que trazem glória para Deus. Essas pessoas que tomam decisões que honram a Deus são as que investiram esforço no estudo do que Deus diz ser verdade. Elas compreenderam, elas chegaram nesse patamar de compreender a verdade de Deus e conseguem aplicar nas situações cotidianas e na hora das tomadas de decisão. Isso é muito importante para quem exerce liderança, tá? Então, as decisões sábias são as que são tomadas com base no que é verdade sobre Deus e assim no que é verdade sobre o mundo e sobre a vida e sobre nós mesmos. E aí a gente consegue tomar as melhores decisões e decisões acertadas que a médio, curto ou longo prazo trazem benefícios para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então isso seria a liderança. A pessoa que toma as melhores decisões e que foi bom para todo mundo, em prol de todo mundo, né? Então, nós que somos líderes cristãos, precisamos buscar um conhecimento maior, né, de Deus, e conhecer o mundo, e conhecer a nós mesmos, conhecer as pessoas, conhecer a natureza humana, não com um fim em si mesmo, de ter o conhecimento para se tornar melhor que os outros, né, para tomar uma posição de liderança para ser melhor do que os outros e ter essa finalidade de conhecer mais, fazer curso e ler livros e tal,
mas a finalidade, o objetivo desse conhecimento, esse conhecimento seria um meio realmente de entender e de servir melhor a Deus. Né? Temos que entender o caráter de Deus e quem Ele é, conhecendo a Deus para ajudar as outras pessoas também a tomarem as melhores decisões, tá? O livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria da Bíblia, ele traz algo interessante para gente conversar hoje aqui. Olha que interessante. Os primeiros capítulos de Provérbios, os primeiros 9 capítulos do livro, eles falam a respeito do caráter da pessoa, do nosso caráter. Então, nós temos que nos preocupar mais em quem nós somos do que com o nosso comportamento, do que aquilo que a gente faz. Então, o nosso caráter ele é moldado a partir do nosso conhecimento de Deus. Quando mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, isso muda a nossa percepção de quem nós somos. Então, isso é fundamental, o líder conhecer e ser forjado no seu caráter. Isso vai se dar à medida que esse líder conhece mais a Deus, quem Ele é, nas experiências, né? Conhecer como Deus é e como Ele age. Então, conhecer a Deus muda quem nós somos e vai mudar também a nossa conduta, porque a partir daquilo que muda quem nós somos, vai mudar o nosso comportamento. Então, algumas pessoas têm trabalhado errado na sua própria vida espiritual e trabalhado errado também com as crianças, né? Tentando mudar o comportamento, foca no comportamento. Então, querem ensinar para a criança obediência, ensinar para a criança a fé, ensinar para a criança a oração, uma série de condutas que vão sendo ensinadas para as crianças, mas sem essa preocupação de antes formar o caráter e a formação da conduta. Aliás, eu quero indicar para você quem aí está fazendo o curso de discipulado infantil online comigo. Tem algumas pessoas aqui desse curso de liderança que estão também fazendo o curso de discipulado infantil online com os vídeos. Esses vídeos são muito bons. Eu fiz esse vídeo em estúdio, não é como esses vídeos caseiros aqui que eu estou fazendo aqui na minha casa, mas esses vídeos do discipulado online esse curso de discipulado online tem muito, a gente aprofunda bastante nesses assuntos que eu estou falando aqui para você. Eu quero deixar uma sugestão para vocês fazerem esse curso, tá bom? No livro de Provérbios também, é bom para a gente estudar. Eu quero deixar outra sugestão aqui para você, que você leia o livro de Provérbios, um capítulo por dia, quem sabe vai fazer muito bem para você. Juntamente com outro livro de sua escolha, leia o livro de Provérbios da Bíblia, já que você também tem que fazer leitura diária da Bíblia, mas leia sempre um capítulo de Provérbios. No livro de Provérbios, nós vemos a diferença entre sabedoria e discernimento, tá bom? Por exemplo, no capítulo 26 de Provérbios, eu vou ter que dar uma pausa aqui no curso com vocês, eu vou voltar daqui a pouquinho, tá? Eu vou ler o livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 4 e 5, eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia, Provérbios 26, 4 e 5. Deixa a sua Bíblia aí aberta, que já já eu volto para chamar vocês, tá bom? Um beijo.